Sexta-feira, 16 de maio, e tá no ar mais um giro quente das notícias do futebol. A semana foi movimentada e, como sempre, surgiram muitas especulações e também muita mentira, viu? Já vou mandar a real logo de cara esse papo de Roberto. Firmino no Botafogo e Nino acertando com o clube é fake news, pura invenção. Nada disso é verdade. A verdade mesmo é que o Botafogo está trabalhando em silêncio com muita cautela para reforçar o elenco de olho nessa próxima janela, que será estratégica por causa do Super Mundial de Clubes, e essa postura reservada tem um motivo claro: não inflacionar o mercado e evitar que os nomes vazem antes da hora, justamente para não valorizar atleta à toa. Quando as negociações estiverem fechadas, aí sim os nomes serão revelados oficialmente. Mas por enquanto, tudo feito nos bastidores, com total discrição. Agora uma notícia que passou quase batida, mas que é grave: o Atlético Mineiro está devendo ao Botafogo? Isso mesmo, parcela atrasada referente ao atacante Júnior Santos. Se fosse o contrário, meu amigo, se fosse o Botafogo devendo ao Galo, o escândalo já estaria nos trending topics. Mas não, como é o contrário, tá aquele silêncio. Segundo informações divulgadas ontem, o Botafogo é uma das várias equipes brasileiras que tem valores a receber do Atlético Mineiro. É algo sério, principalmente porque envolve um jogador que foi fundamental, decisivo em momentos importantes, com a camisa do Glorioso. Mudando de assunto, a Copa Libertadores da América teve sua penúltima rodada finalizada e a situação dos grupos já começa a desenhar o que vem por aí. E eu vou atualizar tudo para vocês, começando pelo grupo A, o grupo do Botafogo, que também tem Estudiantes e Universidade de Chile. As três equipes brigam por 2 vagas, mas tudo vai se definir no confronto direto entre Botafogo e Universidade de Chile. Esse jogo vai ser no dia 27 de maio, às 9h30 da noite, no estádio Newton Santos. É confronto direto, clima de decisão. Quem vencer vai às oitavas da Libertadores. Quem perder vai disputar a Copa Sul-Americana. Existe uma possibilidade de classificação com empate, mas depende do Estudiantes tropeçar contra o Carabobo, o que é bem improvável. Então, tudo aponta para um duelo de vida ou morte entre brasileiros e chilenos. No grupo B, o River Plate já está classificado. A segunda vaga está sendo disputada entre o Universitário do Peru, Independiente del Valle, e o Barcelona de Guayaquil. E claro, quem não conseguir essa vaga vai acabar caindo na Sul-Americana. O grupo C tá pegando fogo, é o grupo do Flamengo. O Mengão, que venceu ontem, tá na briga com Central Córdoba e LDU por 2 vagas. Vai rolar Central Córdoba contra LDU em Quito e Flamengo encara o Deportivo Táchira. O cenário é o seguinte: se Córdoba empatar com a LDU, os argentinos passam em primeiro, o Flamengo precisa vencer o Táchira para garantir a 2ª posição. Tudo muito apertado. Mas o rubro-negro deu um passo importante com a vitória da rodada passada. No grupo de São Paulo e Libertad já estão classificados. Aqui a situação é mais tranquila, o tricolor tem um saldo de gols considerável e deve confirmar a primeira posição do grupo. Indo para o grupo, e o Racing da Argentina já carimbou vaga nas oitavas. A segunda vaga está sendo disputada entre Fortaleza e Atlético Bucaramanga da Colômbia. Vamos ter Colo-Colo contra Bucaramanga e Racing contra Fortaleza. Se o time colombiano vencer o Colo-Colo, pode surpreender e passar. Já o Fortaleza joga por um empate fora de casa contra o Racing. Jogo duro, mas o Leão do Pice mostrou força ao longo da fase de grupos e tem boas chances de avançar. No grupo F, o Atlético Nacional já garantiu classificação. A segunda vaga está entre Internacional e Nacional do Uruguai. O Colorado encara o Bahia no Beira-Rio e, com o apoio da torcida, deve confirmar a classificação. Já o grupo G tem o Palmeiras voando, venceu todos os jogos até aqui e já está nas oitavas. A briga pela segunda vaga está entre o Cerro Porteño do Gatito Fernandes e o Sporting Cristal, comandado por Paulo Autuori. E para fechar, no grupo H, Vélez e Peñarol já estão classificados, enquanto o Bulu Bulu vai disputar a Copa Sul-Americana. Voltando a falar do Botafogo, vale ressaltar que o clube segue atento ao mercado. A diretoria já deixou claro que quer reforçar o setor ofensivo e trabalha com sigilo para não criar leilão. A ideia é trazer pelo menos mais 1 ou 2 nomes para o setor de meio campo para frente, já pensando em fortalecer o elenco para o Mundial e também para a sequência da temporada.
E olha só, torcedor, é importante lembrar, temos 2 janelas pela frente. Essa primeira mais curta que serve para reforçar o elenco com foco no Mundial. E depois vem uma janela mais longa para ajustes e possíveis novas contratações para o restante do ano. Agora deixa eu fazer um apelo aqui de coração, cuidado com as fake news, sério. Antes de sair espalhando qualquer informação, confere se os principais portais estão repercutindo, se tem confirmação de fontes confiáveis. Tem muito perfil replicando boato por aí só para ganhar engajamento? E isso acaba enganando o torcedor, criando uma expectativa que depois se transforma em frustração. Então vamos respeitar a torcida, vamos cobrar responsabilidade de quem divulga notícias. Torcedor merece respeito e informação verdadeira. Nada de sensacionalismo barato. E para quem clipa conteúdo, presta atenção também. Antes de cortar e postar, confere se o que está sendo falado faz sentido, se tem base. Se tem, é o mínimo que a galera merece. Aliás, estou aqui falando com vocês mesmo, com a voz prejudicada por causa de uma gripe forte que peguei. Cheguei em Volta Redonda, dormi cedo. Acordei bem cedo hoje e gravei esse giro assim que levantei. Garganta ainda inflamada, mas o compromisso com vocês fala mais alto. E vamos seguir trazendo informação com responsabilidade e respeito ao torcedor. E enquanto o torcedor do Botafogo fica de olho nessa reta final da fase de grupos da Libertadores, a diretoria continua atuando com estratégia e pé no chão. O objetivo do clube é montar um elenco competitivo para não só brigar no cenário continental, mas também pensar grande na temporada como um todo. A primeira janela essa que se aproxima vai ser crucial porque serve de termômetro para entender onde o time pode chegar no Mundial. E o mais interessante de tudo isso é a maneira como o Botafogo tem se posicionado sem alarde, sem vazamento, sem manchetes sensacionalistas. Quando aparece algum nome na mídia, ou é chute, ou foi descoberto, por mérito do jornalista que apurou, o clube mesmo evita ao máximo qualquer exposição antes da hora. Essa postura, além de proteger as negociações, evita concorrência desleal. Porque basta um nome vazar que já aparecem outros clubes interessados, agentes querendo subir valor, salários inflacionados, empresários mudando de postura. É um jogo sujo de bastidores que o Botafogo tenta driblar com inteligência. O foco agora é reforçar o setor ofensivo com atletas que possam atuar tanto como meias mais avançados quanto atacantes de mobilidade. Nada de nomes de impacto só pela fama. O que se busca são jogadores que se encaixem no estilo de jogo, no perfil físico e mental que a comissão técnica quer. E principalmente que tenham fome de vencer com essa camisa. E se tem algo que incomoda, o torcedor é ver o clube sendo alvo de fake news e especulações infundadas. Esses últimos dias foram marcados por boatos malucos, como aquele do Firmino, que não tem absolutamente nenhum fundamento. É absurdo como certas páginas nas redes sociais criam manchetes com base em absolutamente nada só para gerar clique. E o pior é que muita gente acredita, compartilha e começa a pressionar o clube por algo que nunca existiu. A torcida precisa estar mais atenta. Em vez de sair espalhando o ideal, é conferir as fontes, observar se veículos sérios estão repercutindo, se existe apuração envolvida. É um dever do torcedor também proteger seu clube contra esse tipo de manipulação. E por falar em manipulação, tem também a questão da dívida do Atlético Mineiro com o Botafogo. Esse é um daqueles casos que mostram bem como existem pesos diferentes para os clubes dependendo de quem está devendo. O Galo está devendo parcelas pela negociação do Júnior Santos, jogador que foi importante com a camisa alvinegra e que agora atua pelo time mineiro. A imprensa, que adora fazer estardalhaço quando o problema é no Rio, praticamente ignorou esse assunto. Só um portal trouxe à tona a informação. Isso precisa ser falado. É dinheiro que entra no caixa do Botafogo, é direito do clube receber o que é seu. E ninguém está pedindo nenhum favor. O mínimo que se espera é o cumprimento dos acordos firmados. E se não resolver, aí sim é caso para a FIFA. Mas como nem tudo são problemas, a boa notícia é que o ambiente interno no Botafogo segue positivo. Mesmo com os desafios da temporada, existe confiança de que o time vai se classificar para as oitavas da Libertadores e fazer uma campanha sólida. O confronto contra a Universidade de Chile é duro, é direto, mas será em casa no Newton Santos. E com o apoio da torcida. Vai ser um daqueles jogos em que o estádio vira caldeirão pressão do início ao fim.
A preparação já começou e a expectativa é de casa cheia, com mais de 30 mil alvinegros empurrando o time em busca da vaga. Fora de campo, a movimentação nos bastidores segue intensa. O departamento de futebol tem analisado nomes de jogadores sul-americanos, principalmente aqueles que estão em fim de contrato ou com poucas chances nos seus clubes. Jogadores que podem chegar sem custo de transferência, o que ajuda muito nesse momento em que o Botafogo tem prioridades financeiras bem definidas. O planejamento não é só gastar, mas gastar bem. E isso envolve análise de desempenho scout aprofundado, conversas com o staff técnico e até avaliação médica antecipada. É um processo criterioso, como deve ser em qualquer clube que pensa grande. E falando em pensar grande, o Botafogo já tem um olho lá na frente. O Mundial é uma meta, claro, mas o clube também quer deixar legado. A ideia é que essa temporada sirva de base para consolidar um elenco competitivo e duradouro. Não adianta montar um super time só por 6 meses. O pensamento é mais amplo. Criar uma base sólida com jogadores jovens, mas também experientes, que tenham identidade com o clube e queiram construir história. O trabalho de mapeamento de mercado vem sendo feito com esse olhar de médio e longo prazo. E esse tipo de visão é o que diferencia os clubes que vivem de lampejos daqueles que se tornam protagonistas consistentes. Agora, se tem uma coisa que precisa mudar, é a postura de parte da mídia. É muito fácil jogar o nome do Botafogo em qualquer notícia sem confirmação como se fosse normal. Essa prática precisa ser combatida. Toda vez que um nome aparece sem lastro, sem verificação, isso causa transtorno interno, gera expectativa falsa na torcida, cria pressão desnecessária. É ruim para o clube, para o jogador envolvido e até para o ambiente de negociação. E depois, quando desmentem a culpa, recai sobre a diretoria como se tivesse prometido algo que nunca existiu. É preciso mais responsabilidade de quem informa. A torcida, por sua vez, tem mostrado maturidade. Apesar dos ruídos externos, a maioria entende que o momento exige paciência. O trabalho do clube é sério e estruturado e os resultados estão começando a aparecer. Ainda há muito o que melhorar, claro, mas não se pode negar que o patamar do Botafogo mudou. Hoje o clube é protagonista em todas as competições que disputa. E isso é fruto de um projeto. Um projeto que começou desacreditado, sofreu críticas, enfrentou obstáculos, mas que agora começa a colher frutos. E tudo isso sem abrir mão da sua identidade, sem vender a alma, sem jogar a história fora. Isso tem valor. E para fechar essa parte, um recado importante para a galera que cria conteúdo sobre o clube: vamos ter mais responsabilidade. Não dá para sair cortando qualquer frase e jogando nas redes sociais como se fosse uma bomba. Tudo tem contexto, tem intenção, tem responsabilidade. O torcedor merece ser bem informado, não manipulado. Cada curtida que vem de uma mentira é um tapa na cara de quem trabalha sério. Vamos elevar o nível da discussão, proteger o clube e valorizar quem realmente veste a camisa dentro e fora de campo. O Botafogo é gigante, é tradição, é história viva do futebol brasileiro. E o momento agora é de união, foco e respeito. Respeito pelo clube, pelo torcedor e pela verdade. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o RJ. Sport News. O futebol brasileiro pode estar prestes a presenciar mais um movimento impactante no mercado de clubes. O Botafogo SAF, atualmente sob controle do empresário norte-americano John Textor, recebeu uma proposta de compra de um fundo árabe interessado em assumir o comando do clube carioca. Segundo fontes ligadas à negociação, a proposta é considerada robusta financeiramente e teria agradado o atual dono da SAF, que já sinalizou positivamente para a venda. John Textor, que assumiu o controle do Botafogo em 2022, foi figura central na reestruturação do clube, investindo em infraestrutura, departamento de futebol e formação de elenco. Sob sua gestão, o Botafogo viveu altos e baixos, mas conseguiu retomar o protagonismo no cenário nacional, especialmente com a arrancada impressionante no Campeonato Brasileiro de 2023, embora tenha perdido força na reta final. Agora, com a proposta vinda do Oriente Médio, o clube pode iniciar um novo ciclo, desta vez sob a direção de investidores com grande capacidade financeira e experiência no futebol internacional.
A identidade do fundo árabe ainda é mantida em sigilo, mas especula-se que o grupo tenha ligação com investimentos em grandes clubes da Europa e ambiciona expandir sua presença no futebol sul-americano. A proposta envolveria não apenas a compra da participação de Textor na SAF, mas também um plano de investimentos pesados nos próximos anos, visando tornar o Botafogo uma potência regional e um clube competitivo em torneios continentais. Possível venda marca um novo capítulo na transformação do futebol brasileiro, que vem atraindo capital estrangeiro desde a regulamentação das SAFs. Clubes como Cruzeiro e Vasco já seguiram esse caminho e agora o Botafogo poderá contar com um dos investidores mais poderosos do cenário mundial. Resta saber como a torcida alvinegra irá reagir à saída de Textor, que se tornou uma figura polêmica e carismática à frente do clube, e como os novos donos pretendem conduzir esse projeto ambicioso. O futuro do Botafogo está em jogo e pode ser ainda mais globalizado do que nunca. Obrigado por assistir ao RJ Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no Rio, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima e que venham mais vitórias para os nossos times.